Bem, voltemos aqui ao tema das restrições do Estado sobre a propriedade. Na aula passada, a gente falou um pouquinho da apropriação, tratou de alguns dos elementos delas. Hoje a gente precisa concluir aqui essa discussão, né, e falar também das outras formas de intervenção do Estado na propriedade privada, da apropriação confiscatória, certidão administrativa, requisição administrativa, limitação administrativa, ocupação temporária e o tombamento. Mas nós encerramos o último encontro falando da emissão provisória na posse, da necessidade de assegurar a justeza e o caráter prévio da indenização, né, do problema relativo à decisão do Supremo, à súmula do Supremo, que disse não ser necessária a avaliação prévia para o depósito no momento da emissão provisória na posse, né, e apresentamos ali, em discussão, uma possível solução para esse problema, né, que seria o juiz cumprir ali, observar os requisitos do artigo 15 do Decreto-Lei da Desapropriação por Utilidade Pública, né? Diz, olha, quem apresentar o depósito tem que demonstrar que está apresentando o depósito em conformidade com aquilo, né? Hoje, nós vamos tratar aí da situação em que o juiz não faz isso, né? Por incrível que pareça, é bastante comum. Eu já participei de processos em que essa alegação ocorreu. O depósito foi apresentado em valor irrisório, absurdo, né? E a decisão que decretou a emissão na posse disse simplesmente, olha, o Supremo definiu que não há inconstitucionalidade, o expropriante apresentou aqui o valor de depósito, aqui o depósito, eu decreto a emissão na posse, aí o sujeito é retirado da propriedade dele por um valor muito abaixo e pasme, nos casos que eu atuei, foram uma desapropriação para a construção de gasodutos, né? Não havia sequer uma planilha indicando por que o valor era aquele. Era um valor que estava contado na petição inicial, né? E aí essas questões foram resolvidas ali no curso de procedimento expropriatório, houve a complementação do depósito, senão o juiz ia suspender a emissão provisória na posse, né? Mas isso gera um problema, isso é um problema para a gente trabalhar. Por quê? Porque o artigo 20 do Decreto-Lei da Desapropriação, né, diz que a contestação na ação de desapropriação apenas pode versar sobre vício no processo judicial ou sobre o preço, sobre uma impugnação ao preço ofertado. Fica parecendo que a ação de desapropriação só serve para discutir preço. Claro, é pacífico na jurisprudência que é viável a impugnação ao decreto expropriatório, né, mas isso tem que ser feito ali via ação autônoma, isso não é feito na própria ação de desapropriação. Mas na ação de desapropriação em si, ali onde a coisa corre, né, que tem aquele item, o jeito tentou ali um acordo na etapa negocial da fase executiva, não houve acordo, então ele entra com uma ação, ele apresenta o valor, ele ali apresenta um depósito, alega urgência, o juiz dá a emissão na posse, o sujeito estava ali no imóvel que ele tinha, às vezes era uma fazenda, às vezes era um sítio, às vezes era uma própria casa que ele usa, tem uma utilização comercial dela, empresarial dela, né? E ele sai da casa e recebe um valor que não permitirá que ele compre outra casa. Ou sai do terreno, um valor que não possibilitará a aquisição de um outro terreno para ele prosseguir com a sua atividade produtiva. Não seria possível discutir, no curso da ação de desapropriação, em controle jurisdicional, portanto, o caráter justo e prévio da indenização? E a leitura que eu faço é que é possível, sim. Por quê? Porque o oferecimento do depósito tem todo um procedimento estabelecido lá pelo artigo 15 do Decreto-Lei, né, que precisa ser seguido. E se esse procedimento não for seguido, eu tenho vício no processo judicial, que é uma das hipóteses que o artigo 20 do Decreto-Lei admitem a impugnação na contestação. Então, na eventualidade do expropriado oferecer um valor vil, né, e esse valor vil não encontrar referibilidade naqueles requisitos que estão previstos lá no artigo 15, né, a sua proximidade à avaliação, o seu valor cadastral para o IPTU, para o ITR, né, se tiver no último ano, o valor que está lá, se não tiver no último ano, o valor do ano que tem, com as sucessivas atualizações, variações, né, ou então ali a referência do valor locativo do imóvel, que tem lá um parâmetro 20 vezes do valor locativo.
Se o poder público, o autor da ação, não fizer isso, né, a leitura que eu faço, tendo em vista o que tem na legislação, né, não precisa de avaliação prévia de Supremo. Ele precisa, então, apresentar uma espécie de laudo unilateral demonstrando ali aquelas condições, Se isso não for feito como razão de convencimento para o juiz, inclusive para a parte expropriada, né, a emissão provisória na posse não pode ser decretada. A decretação da emissão provisória na posse induz vício no processo judicial, a suscitar a impugnação na contestação e até mesmo a apresentação, a interposição de agravo de instrumento junto ao tribunal para a cassação da liminar de emissão provisória na posse. A minha experiência do caso dos gasodutos, né, eu trouxe essa matéria com essa linha de argumentação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acolheu o meu recurso, né, e cancelou a emissão provisória na posse. Em razão disso, a obra do gasoduto paralisou, ou parada, não podia mais seguir, né, e o processo foi extinto mediante acordo. Ou seja, nós obtivemos, pelo ajuste ao processo judicial, a resolução do problema, a pacificação do conflito. Então, é importante vocês estarem atentos sobre essa possibilidade, sempre lembrando, a indenização não basta que ela seja justa, ou seja, ao final do processo judicial, ela precisa ser justa e prévia. Se houver emissão provisória na posse, o valor do depósito precisa corresponder tanto quanto possível ao valor da futura indenização. E isso porque as ações judiciais demoram anos para serem processadas. Infelizmente, é verdade. Uma ação expropriatória que depende de laudo de perícia, né, e contestação dos laudos, audiência de instrução, você pode suscitar recursos, se os valores forem altos, pode levar 5, 10, 20 anos, né, sendo que aquele bem expropriado pode ser a única fonte de renda do particular que perde a sua propriedade. Por isso, o Constituinte foi sábio e estabeleceu que a indenização precisa ser mais que justa, também prévia, né? Por isso, a gente interpreta a legislação infraconstitucional, né, de modo a que o oferecimento do depósito dê a segurança necessária ao juiz a afirmar que a indenização, além de justa, é prévia. Se ele não tiver essa segurança, ele não pode decretar a emissão provisória na posse. Essas são as considerações que eu precisava trazer a vocês sobre o bem, sobre o controle jurisdicional da desapropriação. Uma outra coisa que vale a pena falar, importante falar, para a gente encerrar a desapropriação e passar para as outras formas, é a destinação do bem expropriado. Desapropriação não é mecanismo, ferramenta de luta política. Desapropriação é uma coisa séria. Na verdade, é uma exceção prevista no ordenamento. Ela envolve uma tensão entre um valor constitucional, um princípio constitucional, que é o direito à propriedade, né, e ela só pode ser utilizada dentro dos efetivos contornos que prevê o ordenamento. Eu não posso, por exemplo, expropriar a fazenda do meu inimigo político, né, dizer que lá eu vou construir um açude, e depois eu resolvo não construir o açude e vendo a fazenda para um aliado, né, para poder consolidar o meu poder político na região. A destinação do bem expropriado é, como regra, ele tem que ser aquela prevista no decreto expropriatório. Se eu vou desapropriar terrenos para alargar uma rodovia, esses terrenos precisam ser utilizados para alargar a rodovia, né? É assim, não tem jeito, né? E se isso não for observado, né, eu tenho aquilo que em doutrina se convencionou chamar predestinação, que é uma destinação diversa daquela prevista no decreto expropriatório. É uma terceira destinação, é a predestinação. Essa predestinação ela pode ser lícita ou ilícita. Ela é lícita quando o Estado dá ao bem expropriado uma outra destinação, mas ainda assim uma destinação compatível com o interesse público. De repente, o que se pretendeu fazer lá no decreto expropriatório não é possível mais fazer, por uma série de razões, né? Mas você vai dar a ele uma destinação compatível com o interesse público, se possível, o interesse próximo daquele que se pretendia utilizar, né? A predestinação ilícita é exatamente aquela em que você vai dar uma destinação que não atende ao interesse público. É o exemplo que eu dei lá do inimigo político. Você desapropria uma terra para construir alguma coisa, depois não constrói e vende a terra, mediante licitação que seja, mas
É uma destinação que ninguém expropria o outro para vender para um terceiro. A predestinação ilícita assegura ao expropriado o direito de retrocessão. Então, quando o poder público expropria alguma coisa, desapropria alguma coisa, e pretende dar uma finalidade diversa, e essa finalidade não é conforme o interesse público, o proprietário tem o direito, o antigo proprietário, de reaver o bem sujeito à desapropriação. Isso é a retrocessão. Então, eu tenho aqui o Instituto da Predestinação, que é a destinação inadequada, não prevista no ordenamento, no decreto expropriatório. Ela pode ser lícita se for para uma terceira finalidade, mas uma finalidade de interesse público, ou ilícita se ela for para uma finalidade que não atende interesse público. Quando ela for ilícita, eu tenho um segundo instituto, que é o Instituto da Retrocessão, que é o direito do expropriado de reaver o bem. Vamos pensar aí num exemplo, para ficar claro essa coisa, um exemplo melhor do que o do político. Pensar na seguinte situação. Uma unidade federada, União, Estado, ou município, resolve construir uma estrada. E essa estrada ela é para ligar uma localidade rural ao centro do município. E lá nessa localidade rural moram 40 pessoas, 50 pessoas. As pessoas têm propriedade rural, mas são poucas pessoas. O prefeito que fez o decreto desapropriatório, vamos trabalhar aqui com o município, ele previu que essa estrada teria 3 pistas de cada lado. Ele queria superfaturar a obra para efeitos e interesses inconfessáveis. É o problema da corrupção, a gente vai falar disso lá na aula sobre improbidade. Então, ele fez o projeto, ele fez a desapropriação, se preparou para fazer a obra, desapropriou todo mundo, fez os acordos que tinha que fazer, levou as áreas para construir 6 pistas, 3 de cada lado. E aí percebe-se que havia ali um ato de corrupção, ele é afastado, ele sofre o impeachment pela Câmara dos Vereadores, assume um novo prefeito, uma pessoa séria, e o prefeito resolve, ele toma uma decisão técnica junto com o técnico da prefeitura, e ele fala, olha, de fato a estrada é necessária, mas é uma estrada simples, uma pista de cada lado. Eu tenho aqui que resolver esses problemas da melhor maneira possível. Vamos, então, fazer a estrada, mas dentro do que precisa fazer, vou fazer uma outra licitação, sem o superfaturamento. Afinal de contas, o meu antecessor foi afastado por isso e eu tenho juízo. Eu não quero ser afastado. E aí, o que acontece? O município fica com uma faixa expropriada que ele não precisa mais. O que ele faz com isso? Bom, ele pode vender essa faixa expropriada para um terceiro, num procedimento lá de licitação, que nós vamos analisar lá adiante, para alienação de bens dominiais, ou seja, ele desafeta o bem para aquele uso, e ali a gente trabalha. Mas se ele fizer isso, ele não vai dar a destinação que estava no decreto expropriatório. Essa é uma predestinação ilícita. E aí, se ele for vender para alguém, ele tem que assegurar ao proprietário o direito dele próprio ficar com o antigo proprietário com o bem expropriado. Ele pode tentar, por exemplo, se for possível, não desafiar as regras que envolvem a construção das proximidades de rodovia, construir casas populares no entorno da rodovia, para resolver um problema da parte urbana do município. Essa destinação é uma predestinação, porque ali era para construir pistas, mas ela é lícita, porque atende ao interesse público, afinal a população precisa de casa e uma das finalidades do Estado é atender a população dos seus problemas de moradia, é um direito social. Essa predestinação lícita não suscitaria o direito à retrocessão, o direito expropriado, reaver o bem. É isso. E aí, assim, para fechar a desapropriação, fechar mesmo, eu queria trazer para vocês uma figura curiosa, uma figura interessante, que é a figura da desapropriação que não aconteceu. Sabe quando o poder público expropria, mas não observa o procedimento legal? Ele não faz decreto expropriatório. Ele não passa pela fase administrativa. Na fase executiva, ele não faz negociação e não propõe ação de desapropriação. Ele toma a terra, simplesmente ele ocupa. Ele ocupa a terra, causa o prejuízo ao particular, expropria o particular e não cumpre o que diz a Constituição.
O que a doutrina construiu no entorno dessa possibilidade? A figura da desapropriação indireta. Ela ocorre quando o proprietário, né, é expropriado sem procedimento expropriatório. E ela consiste na propositura de uma ação indenizatória pelo expropriado em face do poder público. Então, o poder público é acionado, né? Ele já está na posse, então não vai questionar a emissão na posse, ele vai pagar a indenização, não vai ser justa e prévia, vai ser só justa, porque lá na frente vai fixar, mas ele pode, por exemplo, postular danos maiores do que aquele relativo à perda do patrimônio, pode lucro cessante ou dano moral. É uma ação indenizatória que a doutrina convencionou chamar de desapropriação indireta. Com isso, nós encerramos a desapropriação. A desapropriação envolveu 2/3 das nossas aulas, essa e a anterior, que tratam da restrição do Estado sobre a propriedade. E aí a gente vai fazer aqui rapidamente, para não cansá-los, né, uma passada pelas outras formas de intervenção. A primeira delas que eu destaco para vocês é a desapropriação confiscatória, ou a expropriação confiscatória. Eu disse aos senhores que eu não a considero desapropriação, mas ela é, sim, aquela que eu falei na aula passada, as culturas ilegais, os valores, elas são expropriadas, os valores vão para a reforma agrária e trabalho escravo. A reforma agrária e questões de resolução de problemas da sociedade. A desapropriação confiscatória, né, que a doutrina assim a chama, por não ser desapropriação, a enquadro dentro do limite aqui das outras formas de intervenção. Ela é expropriação. O Estado retira a propriedade, não paga a indenização, portanto, não é desapropriação, né, é uma forma de intervenção do Estado na propriedade. Uma outra, servidão administrativa. Ela é, em tudo e por tudo, igual à desapropriação. Só tem uma diferença, que na desapropriação, o poder público retira do proprietário todos os poderes inerentes à propriedade, né? A servidão retira uma parte desses interesses, desses direitos, uma parte da utilidade do bem, né? O proprietário perde a exclusividade do bem, né? É imposto a ele algumas obrigações de fazer, não fazer, né? Mas ele continua ali na posse do bem, ele não pode fazer tudo que tem ali, mas ele... Então, imaginemos como servidão, instalação de rede elétrica, a rede elétrica passa dentro da fazendinha do camarada. Ele continua com a fazenda, ele tem lá o fio passando dentro da fazenda dele, mas ali é uma área de servidão. Aí ele pode ter algum tipo de impedimento para construir, para plantar, e etc. Tal. Gasodutos e oleodutos, né? Por exemplo, a servidão onde passa um gasoduto, você não pode botar peso em cima, você não pode passar com caminhões. A servidão é uma desapropriação parcial. Ela atinge, em parte, o direito de propriedade. Também temos uma figura que é interessante, que é uma requisição administrativa, né? Essa é uma figura que a gente vê muito nos filmes, né? Sobretudo filmes policiais, dos quais eu gosto muito, né? E aquela situação em que o policial para um carro, apresenta o distintivo e fala: polícia, eu preciso do seu carro para perseguir o bandido. É assim que funciona? Então, ele pega o carro do sujeito, sai em perseguição pelas ruas da cidade, e nos filmes policiais o mocinho sempre vence, ele prende o bandido, né? Em alguns filmes, antes de prender o bandido, ele bate com o carro, ele explode o carro no final, ele causa uma série de danos. A requisição administrativa não é desapropriação. E qual é a diferença? No primeiro, ela exige uma urgência, uma iminência do perigo, né? Segundo, né, só a indenização se houver dano. Então, se no nosso filme policial o sujeito persegue o bandido, entrega o carro intacto, não há indenização da requisição administrativa. Mas se ele for o James Bond, naquele filme que ele destrói o carro que o agente Key tinha feito para ele, vai ter que pagar a indenização. A requisição administrativa tem previsão no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Brasileira. É uma descrição que tem muito a ver com o exemplo, né? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar a propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização posterior se houver dano. Essa é a requisição administrativa. Temos também limitação administrativa. São limitações impostas por lei ou por outros atos normativos, decreto, resolução, ao exercício do direito de propriedade. Então, você tem a propriedade, você mantém,
né, você tem uma limitação ao exercício do direito de propriedade. Não é uma limitação que envolve a expropriação de parte da propriedade. Você mantém a propriedade plena, mas você tem uma limitação de uso, né? Por exemplo, eu tenho um terreno de frente para o mar, na beira da praia, e aí a prefeitura resolve estabelecer um gabarito máximo para a construção desse terreno, para que o prédio não faça sombra na praia e impeça a atividade turística. Bom, eu tenho um terreno e a utilização do terreno ela é limitada, pela administração, daí falasse em limitação administrativa. Em geral, a limitação administrativa não suscita o pagamento de indenização. Vejam, a desapropriação ela incide sobre um único proprietário. A limitação tem a característica de incidir sobre todos. Todo mundo que tiver terreno de frente para o mar vai estar sujeito à limitação. Então, ela não envolve a movimentação do valor de uma específica propriedade quando comparada com a outra. Na limitação administrativa, a indenização é admitida quando há significativa redução do valor econômico, né, decorrente da instituição da limitação. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um terreno na beira da praia, ele é o último terreno na beira da praia, todos os terrenos estão lá com gabarito de 16 andares. Né? Eu tenho um projeto registrado para construir um prédio de 16 andares, da prefeitura muda o PDU, diz que eu só posso construir 4. Bom, houve uma significativa redução do valor econômico do bem, em razão dela, né, e até da questão da imprevisibilidade, né, é possível sim a indenização, mesmo sendo um caso de limitação administrativa. A ocupação temporária é uma outra modalidade de restrição, intervenção do Estado na ocupação, no exercício da propriedade. Ela é uma intervenção transitória. Nela, o Estado utiliza bens particulares para executar obras ou serviços. Então, imaginemos que ali naquela construção da estradinha, ligando o município à comunidade rural, à localidade rural, né, seja necessário a utilização de um terreno para guardar as máquinas, né, as escavadeiras, né, eu não sei o nome daquelas coisas, mas aquelas máquinas utilizadas na construção da estrada. E aí, a administração simplesmente estaciona as máquinas no terreno, né? E ela está ocupando temporariamente uma área. A doutrina fala que essa ocupação pode ser gratuita quando não há prejuízo ou dano. Vamos imaginar que aquela área seja uma área de pasto, e era um pasto que estava em descanso, portanto, não tem boi pastando ali. As máquinas também não vão destruir o pasto, não há indenização na ocupação temporária. Mas ela pode ser também remunerada quando há prejuízo ou dano. Vamos imaginar, então, que a administração precisa guardar equipamentos num galpão que está nas margens da rodovia. E esse galpão é utilizado para o proprietário, ele faz aluguel do galpão para as pessoas, ele cobra lá um valor por mês de quem usa. A administração ocupa o galpão dele e ele passa a não conseguir mais obter os aluguéis. O galpão está todo ocupado. Nesse caso, a ocupação temporária, como causa prejuízo ou dano, ela gera aí indenização. A última hipótese de intervenção que eu quero tratar com vocês é o tombamento. O tombamento tem previsão no artigo 216 da Constituição, que trata lá do patrimônio cultural brasileiro. É uma das modalidades de induzir o patrimônio. O parágrafo 1º trata algumas, inventários, registros, vigilâncias, uma delas é o tombamento. O tombamento consiste em restrição do uso da propriedade para proteger o patrimônio cultural brasileiro. Ele pode ser voluntário, quando o próprio proprietário requer o tombamento do bem, ou ele institui, o poder público institui com a anuência, a concordância do proprietário, ou compulsório, quando o proprietário se recusa a aceitá-lo, e aí, por imposição, por compulsoriedade, o poder público faz com que ele aceite. No tombamento, o proprietário tem que conservar o bem, ele precisa comunicar às autoridades todos os casos de extravio, roubo do bem, dano, avaria. Ele não pode retirar o bem do país, se for um bem móvel. Ele não pode vender, ou se vender tem que estar sujeito a uma série de restrições, a venda, a transferência de propriedade. Ele não pode destruir, demolir nem mutilar o bem.
O que é o tombamento? Imagina que eu tenho uma casa que era da minha família, uma casa antiga, e ela guarda as características de construção de uma dada época. Ela envolve o patrimônio cultural da cidade onde eu moro. E eu resolvo fazer um negócio modernoso, cheio de vidros. Pois é, o poder público pode ir lá e dizer que aquela casa precisa manter aquelas características, porque se eu mudar aquilo, se eu mexer naquilo, né, se eu fizer aí uma obra num estilo que eu considero moderno, adequado, diferente, eu vou impedir que as pessoas conheçam a história do município. E aí eu me enquadro na situação de um sujeito que é proprietário de um imóvel tombado. E essa situação, a mim, impõe algumas limitações à utilização do bem. É uma intervenção do Estado na propriedade. Eu preciso conservar aquele bem naquele estágio em que ele se encontra. Isso é o tombamento. É aquela casa que tem que guardar a característica. Ou eu não posso construir um prédio que vai cobrir a vista que a cidade tem, por exemplo, para uma montanha que é importante para a descrição daquela sociedade. Nós temos um caso importante lá na minha cidade, em Cachoeiro do Itapemirim. Havia um projeto de construção de um prédio alto, que cobriria a vista que a cidade tinha do Pico do Itabira. E aí o Conselho Estadual de Cultura começa um debate e limita ali a construção do prédio. Uma das torres teve que ficar mais baixa, né, porque senão nós teríamos um problema. Poderia ter sido utilizado o Instituto do Tombamento, e o Instituto do Tombamento ele afetaria aí a construção. Tombamento, em regra, não tem direito à indenização, mas se os encargos de manutenção do bem forem desproporcionais, né, nós temos a possibilidade de indenização. Então, por exemplo, se eu manter a minha casa como uma casa histórica, eu vou ter que gastar mais com ela do que eu gastaria se eu fizesse um projeto moderno. Nesse ponto, eu vou ser indenizado pela intervenção do Estado na minha propriedade. Em geral, em regra, o tombamento é perpétuo, não pode ser cancelado, ele vige para gerações futuras, né? Mas ele pode ser cancelado, por exemplo, se o poder público não finaliza o procedimento. Tem um prazo para fixar, um prazo razoável, o poder público vai adiando, de repente eu tenho ali encargos proporcionais, mas não concluí o procedimento, eu não posso me valer da indenização, então é possível o cancelamento do tombamento. Né? E ele pode ser cancelado também quando o poder público não cumpre com as conservações, com as condições de conservação do bem. Vejam, falamos aqui nas duas últimas aulas sobre restrição do Estado sobre a propriedade. Eu queria deixar uma última palavra sobre esse tema e lembrar aos senhores que essas restrições são exceções. Essas restrições exigem rígido controle jurídico, seja na esfera administrativa, controle interno, seja na esfera jurisdicional, controle jurisdicional externo, seja na esfera legislativa, controle legislativo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas. É preciso coibir abusos na expropriação, porque o direito de propriedade é um direito fundamental, é previsto na Constituição. As pessoas que têm propriedade e que mantêm, que guardam a função social da propriedade, têm direito à tutela sobre esses interesses. Então, é preciso o máximo rigor na condução dos procedimentos, né? E a máxima benignidade na impugnação dos procedimentos. Todo o cuidado é necessário pelo poder público no momento de fazer a expropriação. Se possível, realize audiências públicas. Se possível, procure laudos unilaterais de terceiros para avaliação do bem expropriado. Porque eu gostaria de lembrar aos senhores que a administração pública, o poder público, não veio ao mundo para cometer abuso contra o administrado. O Estado é serviço. O Estado serve a sociedade, né? E ele só serve a sociedade quando ele é objeto de rigoroso controle. Precisamos guardar os guardiões, precisamos colaborar para que os guardiões sejam guardados. E nós que atuamos no poder público, digo isso porque eu sou servidor, todos sabem, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, sou procurador do Estado do Espírito Santo, nós temos um compromisso com a guarda, a proteção do indivíduo, né? Compromisso de fazer com que ele não seja afetado na esfera de suas disponibilidades jurídicas para além do que o direito admite, ou seja, para além
aquela liberdade que ele, cidadão, abriu mão no momento em que subscreve o contrato social que modernamente é reproduzido no ordenamento jurídico. Eu desejo um bom dia a todos, espero tê-los ajudado de alguma forma, espero ter sido claro na minha exposição. Um forte abraço, deixo-os por aqui.